Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. O tempo passou e nós chegamos na última lição, o último tema, onde nós estamos estudando o livro de Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias, e hoje nós vamos estudar então Permaneça o Amor Fraternal e vamos encerrar então essa série de estudos aqui de Hebreus. Nesse vídeo nós teremos aqui a equipe completa, na linha do rodapé com o Marcos André, nós teremos aqui o Ricardo na ponta da linha de sábado, domingo e segunda-feira, teremos aqui o Alexandre na ponta da linha de terça, quarta e quinta, teremos também o Marcos André com as perguntas para discussão. E nós teremos, claro, o último vídeo da série, aquela ponte literária onde o Ricardo sempre tenta ligar, algum livro da literatura secular com o tema da lição, o Permaneça o Amor Fraternal. O livro de hoje é O Grande Gatsby, que é do autor Francis Scott Fitzgerald, É um autor que escreveu esse livro em 1925, ele foi um voluntário na Primeira Guerra Mundial. Então vocês imaginam, a história, os momentos históricos em que essa obra foi composta. O Ricardo vai trazer aqui uma pequena sinapse dele, uma pequena sinopse do livro e também, claro, construir a ponte. Pessoal, antes de nós avançarmos, é o último vídeo, queria só falar uma coisinha rápida para vocês. Primeiro, o livro do Ricardo, como ele vai falar aqui, já está disponível na Amazon, vai estar o link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. É um livro de ficção científica. E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é muito séria, é que nós vamos iniciar no próximo trimestre uma série de 13 estudos sobre Gênesis. E nessa nova série nós vamos tentar dar ao canal uma casca, um envelope, uma cara mais evangelística. Então nós vamos tentar criar um material que possa ser usado, e eu gostaria muito de divulgar esse material com os meus alunos, divulgar com o pessoal aí mais secular. Então nós vamos evitar talvez o uso aí de alguns termos igrejistas, alguns igrejismos, talvez não tenha lá no comentário das entrelinhas nessa série, para ficar um material bem conciso, para que as pessoas possam ser atraídas pelo conteúdo do material que será lançado toda semana, ok pessoal? Então estou avisando isso porque talvez já vai entrar num novo formato, a gente vai começar a dar boas-vindas à nova série de Gênesis, e aí talvez a gente não fale alguns termos que nós aqui estamos acostumados a falar, para não espantar e para que as pessoas não se sintam alienígenas quando acessar o nosso vídeo, beleza pessoal? Então é isso aí, não se esqueça pessoal, se gostar deixa o seu gostei, comente, seu comentário é muito importante aí para promover o conteúdo na plataforma. Se você gostar do nosso conteúdo também não é inscrito no canal, fica o convite, se inscreva, acione o sininho para você receber os alertas toda vez que nós lançarmos um novo conteúdo, e se prepare também para a nova série Gênesis que virá por aí. Mas por enquanto, ainda no livro de Hebreus, vamos estudar aí Permaneça o Amor Fraternal. Então chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos aqui na nossa doxologia, temos aqui o quadro nos comentários das entrelinhas. Temos aqui vários comentários demonstrando aqui o carinho dos irmãos. É muito gostoso receber esse carinho pelas suas palavras, viu pessoal? Um agradecimento especial a Edilza Nascimento, uma querida que acompanha o canal Entre Linhas, acompanha os cultos aqui da Igreja Central de Campo Mourão, e ela diz assim: uma boa semana a todos, curtido e compartilhado como sempre, Edilza? Deus abençoe os esforços de vocês sempre. Amém. Deus tem abençoado muito e louvado seja o nome dele por nos sustentar e cuidar aí dos nossos desafios, das nossas batalhas. Temos também aqui nos comentários das entrelinhas, nosso querido, irmão João Cavaco, e ele deixa assim: louvado seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela exposição e argumento escrito. Peço as vossas orações pelo ser humano nesta guerra europeia, na pandemia e nas consequências globais catastróficas das recessões e especulações financeiras, da fome e da falta de condições de vida, que chegam a tudo e a todos. Realmente temos que estar em oração por tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo, e nós sabemos que as coisas por aqui, sem Deus, tende só a piorar, Ele comenta aqui, o comentário dele ele divide em 4 partes, A última é a conclusão, mas a primeira parte ele diz assim: princípio de Hebreus.
Cristo pela fé nos crentes para solucionar o sofrimento. Na parte 2 ele diz o sofrimento, a correção e a justiça de Deus. Ele discorre aqui um texto muito gostoso de ler, mas eu não vou ler ele inteiro aqui porque é bastante longo. Na terceira parte ele diz a reação humana perante a família, a vida e o juízo. Mais uma sessão, e aqui na conclusão ele diz assim: Deus, o fogo consumidor e criador e o paradoxo da vida humana. Capítulo 12 vai terminar o tema das provas humanas, enfatizando que as escolhas são sempre feitas no contexto do caráter de Deus. Ele é um fogo consumidor, mas fica implícito que é também um fogo criador. Aliás, o autor parece deixar a frase em suspenso quando declara: pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Após expor todo o capítulo 12, tal como aconteceu com a mulher cananeia, que rogava pela sua criança a um Cristo que parecia orgulhoso de um povo arrogante, de um passado que não tinha nada a ver com o seu presente, e muito menos com o seu futuro como Messias. E aqui no finalzinho ele termina assim: fica a questão então. Vive-se com Cristo pela fé em fogo criador, que nos transforma eternamente, ou rejeita-se a Cristo para se ser consumido? O português de Portugal, né, pessoal? É o paradoxo da vida. Ou não será esse o fundamento do reino em Deus ser inabalável? O que escolher? Deus nos abençoe. João Cavaco, peregrino na IASE de Lisboa, lá em Portugal, na União Europeia dos Estados das Nações. Muito obrigado, irmão Cavaco. Sempre colocando aqui o comentário dele, nós nos sentimos muito honrados de você ter o carinho de todo sábado, todo domingo, sempre colocar o seu comentário. E fica a dica, né? Hashtag João Cavaco, abre um canal no YouTube. Marcos Antônio Messias Molina, ótimas explicações como sempre, Deus abençoe sempre vocês. Wagner Veras, maravilhoso, obrigado irmãos, espero receber um abraço de vocês, às vezes comento, mas fica muito longe, Deus continue abençoando. Então, Wagner Veras, um abraço aí para você, para os seus queridos aí da sua cidade, você não cita aqui, também da sua comunidade aí, da sua igreja. Ézio Antônio de Amorim, boa noite, tamo junto, é isso aí Ézio, valeu, tamo junto mesmo. Cláudio Ribeiro da Silva, boa noite meus amados irmãos, boa noite Cláudio. Cláudio Guimarães, muito bom, Jesus abençoe sempre vocês, obrigado Cláudio Guimarães, desculpa, Cláudia Guimarães, li errado aqui. Cleolírios Pereira, ela diz assim, que Deus os abençoe na perseverança em meditar profundamente em sua palavra. A igreja em que congrego está muito triste, porque uma de nossas membros, uma jovem, tirou sua própria vida. Ela sempre era alegre com todos os irmãos e tratava bem a todos. Peço que orem muito pela igreja de Farol, aqui em Maceió. Foi um golpe em toda a igreja e eu imagino, nós aqui da igreja de Maringá, amigos meus, passaram por uma situação assim. E Cleolírios Pereira, vamos orar, pela família, porque não entende, por nós, todos os amigos aí que não entendem esse ato, mas com certeza Deus entende, estava no coração e sabe, Ele lê o nosso coração, Ele sabe tudo. Então, a Cleolírios coloca aqui, fui até o segundo Marcos. Helena Saraiva diz assim, que bênção meninos, grata a Deus por vocês. Hashtag fui até o segundo Marcos, amém. Obrigado Helena Saraiva também, sempre marcando presença aqui nos comentários. A Márcia Elizabeth diz assim, pelo menos um dia por semana, olha o que a Márcia escreve. Preciso acordar às 4 horas para assisti-los, para assistir o Entre Linhas. Sério, e nem preciso explicar por que eu não comento, Decidi reservar 3 dias das férias que estaria fazendo o caminho real para ler o livro do Richard. Vocês não são deste mundo. Amém, não somos mesmo. Se Deus quiser, somos de outra pátria, Márcia? Então, espero que também você não seja desse mundo e que ninguém que assiste esse canal seja desse mundo, Miguelene Etienne diz, obrigada pela exploração, meninos, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado também, Maguilene, pelo bem-estar, pelo bem desejar a todos nós. Muito obrigado, pessoal. É um imenso carinho receber aqui essas palavras através dos comentários. Estamos gravando aqui numa quinta-feira, talvez não deu tempo de ler o seu comentário. O último vídeo também foi lançado um pouco atrasado, devido a alguns apuros aqui nos compromissos da igreja e pessoais. Mas estamos aí, firme e forte. Se você comentar e a gente não leu, já fica aqui o nosso abraço. Muito obrigado aí por comentar. Lembrando que o comentário não é só para a gente ficar nesse lenga-lenga, nessa rasgação de seda, mas é para realmente também promover o conteúdo dentro da plataforma, como nós vimos nas lições anteriores. Muita gente na Alemanha, na Espanha, em outros lugares assistem o Entre Linhas
porque você comenta, porque você curte, porque você compartilha. Muito obrigado, viu, pessoal? É de coração mesmo que a gente agradece. Vamos seguir então. Agora nós vamos chamar então o Marcos André. O Marcos André traz o quadro Na Linha do Rodapé. E não sei como vocês tenham recebido esse quadro, eu gosto muito das palavras do Marcos, né? Eu tenho sempre ouvido, coloco aqui o fone de ouvido, vou pedalar, vou caminhar e sempre vou ouvindo todo o vídeo compilado com atenção, com carinho, para ver se eu também aprendo cada vez mais, porque apesar de estarmos aqui gravando, sempre estamos preocupando com a parte técnica e tudo mais nessa correria, mas depois de compilado vira um material para nós mesmos, né, aqui da equipe degustarmos. Então, Marcos André, chega aí que agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você. Chegamos ao nosso último encontro aqui do livro de Hebreus, e eu saio dessa temporada muito satisfeito porque eu aprendi com o próprio texto bíblico, né? Porque eu passei a prestar mais atenção em coisas para as quais eu não tinha me atentado antes. Também gostei muito da maneira como o autor expôs a temática do livro de Hebreus e aprendi muito também com as exposições aqui do Ricardo, do Alexandre, do Lúcio. Então, saio dessa temporada mais crescido espiritualmente. Espero que ela tenha sido útil para você também, para você que nos acompanha aqui no canal. Mais uma vez eu quero convidar você a orar comigo, pedindo a orientação do nosso Deus para mais esse tema. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deixa a Tua palavra, o Senhor nos envia o Teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la, para nos iluminar, para gravar essas verdades no nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Teu Espírito nos auxilie, que o Teu Espírito visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha. E também, Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados. Salva-nos a cada um para o Teu reino, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, chegamos à lição número 13, né? E o tema da lição é permaneça no amor fraternal, né? Permaneça o amor fraternal. E esse tema me lembra 1 Coríntios capítulo 13, quando o próprio apóstolo Paulo fala a respeito do amor como dom supremo, né? Todas as coisas vão cessar, mas o amor permanece. E o amor aqui no livro de Hebreus, como em toda a Bíblia, ele é tratado não como um sentimento, como uma emoção, como algo que nós sentimos apenas, mas como atitudes práticas em favor dos necessitados, em favor daqueles que nos cercam. E já no domingo ele começa falando sobre o cuidado com o povo de Deus, fala sobre a importância de cuidarmos uns dos outros, inclusive de visitar os encarcerados, né? Muitos deles haviam sido presos por causa da palavra de Deus, presos por crerem naquilo que eles estavam crendo, crerem no Evangelho, né? E então o apóstolo diz que eles deveriam ser visitados, os encarcerados deveriam ser visitados, e esse ainda é um mandamento para nós hoje. Aqui na parte final, né, fica a pergunta: o que mais podemos fazer pelos que estão na prisão, sejam membros da igreja ou não? Nós precisamos visitar e evangelizar as pessoas que estão em prisões, certamente, né? É um momento que a pessoa está mais sensível para receber o evangelho, mas eu quero falar aqui sobre um outro tipo de preso, né? As pessoas que não cometeram crimes, mas estão presos por outras circunstâncias, que são as pessoas que ficam em asilos ou instituições de abrigo para menores, né? São pessoas que nós podemos e devemos visitar, e são pessoas que, como eu disse, não cometeram crime nenhum, apenas pelas circunstâncias da vida foram colocadas aí nesse cárcere, né? Então nós podemos, né, visitar essas pessoas sem passar pelas dificuldades e pelos problemas que existem quando você visita uma instituição carcerária. Você visita essas pessoas e certamente vai alegrar e acolher muito aí as pessoas que estão nessa situação. Na parte de segunda-feira fala sobre avareza e imoralidade sexual. Pergunta que fica aqui: de que forma a sociedade contemporânea mina a pureza sexual e ao mesmo tempo alimenta o amor ao dinheiro? Na prática, como podemos fortalecer nossa defesa contra esses dois vícios perigosos, né? Isso era relevante lá naqueles dias, como é relevante ainda hoje, né? Nós vemos aí as exposições que são feitas nas redes sociais, né? E aqui não é uma crítica à rede social em si, mas ao nosso comportamento nas redes sociais, né? Nós estamos ali somente ostentando um prato de comida, né? Se eu como alguma coisa diferente, eu tiro uma foto
para postar, ou então ostentando o corpo, né, como um grande atrativo sexual. Então esse tipo de coisa que nós fazemos, né, não é novo, vem lá dos dias de Jesus, dos dias do apóstolo Paulo, e também se manifesta de uma maneira mais contundente hoje através das redes sociais, né? Nós nos rebaixamos ao nível dos animais, né? Os seres humanos, eles se rebaixam ao nível dos animais. Nós expomos o corpo como um atrativo sexual, ou então falamos de comida, né? Aquilo que nós desejamos comer, aquilo que nós desejamos consumir, né? Seja alimento ou seja objeto de consumo de uma maneira geral. E isso nada mais é do que um animal. O animal, ele se preocupa com isso, em se reproduzir e em consumir aquilo que ele necessita ou que atrai o seu paladar, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para que, mesmo sendo cristãos, mesmo professando uma fé, não venhamos a nos igualar, a chegar ao mesmo patamar, né? Mas como nós podemos nos proteger? Nós nos protegemos buscando princípios na palavra de Deus. E nós nos protegemos sabendo quem somos, quem nós somos para com Deus, o que Deus espera de nós. Ao contrário, nós vamos viver como a maioria das pessoas, buscando aprovação, buscando cliques, buscando likes, porque não estão seguras de si o suficiente para viver sem a aprovação das redes sociais ou sem a aprovação desse mundo virtual, que é um mundo tão volátil, né? As pessoas, as mesmas pessoas que te amam te cancelam aí logo em seguida. Na parte de terça-feira diz: lembre-se dos seus líderes, né? Então ele fala aqui sobre a importância do apoio aos líderes espirituais, a importância de haver o reconhecimento de que Deus estabeleceu a liderança espiritual, Deus estabeleceu até mesmo a liderança secular, apesar de não cumprirem, né, com as suas obrigações, mas Deus é quem estabelece a forma de governo, né, os patamares de governo, e nós, como servos do Senhor, nós devemos buscar estar de acordo com os requisitos, né, das autoridades, sejam elas seculares ou sejam elas da nossa igreja, né, eclesiásticas. Então a pergunta que fica: o que você pode fazer para fortalecer ou melhorar o relacionamento entre líder e membro em sua congregação, bem como os líderes de todo o mundo? Eu acho que é importante a gente apoiar, né, a nossa liderança, e o apoio ele vai muito além de concordar plenamente com todas as coisas, mas estar à disposição para o apoio espiritual, estar à disposição em oração, estar à disposição para cumprir as nossas obrigações no chamado que nós temos de pregar o Evangelho. Muitas vezes, né, nós nos tornamos críticos da liderança, mas não estendemos a nossa mão no momento de colocarmos aí a nossa mão de obra à disposição da nossa liderança, né? Na parte de quarta-feira, fala sobre o cuidado com doutrinas estranhas, né, que podem entrar na nossa igreja, né? E aí a pergunta que fica: pense no sacrifício de Cristo, porque acrescentar algo a este sacrifício é contrário ao Evangelho e à graça que encontramos em Jesus. Os hebreus, né, eles muitas vezes sacrificavam ou circuncidavam os seus filhos, como eram costumes, né? Participavam dos ritos. Parece que é isso que Paulo critica aqui no livro de Hebreus, né? Pelo menos pela abordagem do autor aqui, eu concordo com essa abordagem, né? Então as obras, elas eram introduzidas como uma forma de mérito para obter graça, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós podemos ter esse posicionamento também de começar a atribuir a nós mesmos ou a nossa igreja, a nossa religião, a nossa forma de religiosidade, esses atributos, esses diferenciais a respeito de salvação e coisas desse tipo. Então nós começamos a ser críticos de outras denominações, críticos de outras pessoas que não fazem da mesma forma que eu faço, críticos de pessoas dentro da minha própria igreja que não concordam com a minha forma de pensar. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos esquecermos de que a salvação é um mérito unicamente de Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, né? Quando nós
colocamos a nossa mão na salvação, nós estragamos a nossa própria salvação, estragamos talvez até mesmo o plano que Deus estabeleceu para a vida de outras pessoas, porque não transmitimos de maneira límpida a mensagem que Cristo nos outorgou a transmitir, né? Na parte de quinta-feira diz, indo a Cristo fora do acampamento. Então diz que Cristo, né, ele foi morto fora do acampamento, no lugar onde eram mortos os amaldiçoados, onde eram mortos as pessoas que estavam impuras, onde tudo que era impuro acontecia. Jesus Cristo foi para lá, né? E nós somos convidados a participar dessa ignomínia, a participar dessas ofensas que Cristo recebeu, a participar também das perseguições que Cristo recebeu, né? Então, como perseguidos de Cristo, né? Como aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e passam a ser perseguidos com eles, nós também seremos participantes da glória que é dada a Ele. O que significa servir Jesus fora do acampamento, ou seguir Jesus fora do acampamento, né? O que traz vergonha aos fiéis. Então eu acho que esse é o ponto que nós devemos nos apegar, seguir Jesus onde Ele vai. E onde Jesus Cristo vai? Onde as pessoas estão, onde os pecadores estão. Então é sair do nosso arraial um pouco, né? Sair daquele nosso meiozinho ali, onde todos concordam, onde todos estão de acordo com toda a doutrina, e ir onde as pessoas estão, servir as pessoas que estão necessitadas, servir as pessoas que estão carentes de conhecimento, servir as pessoas que estão carentes de um acolhimento, porque o acolhimento, a hospedagem, ela não é só abrir a porta da minha casa, às vezes também abrir o meu coração para receber a pessoa, abrir o meu coração para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Isso também é uma forma de acolhimento, é uma forma de receber aquelas pessoas que estão necessitadas. Então que esse Espírito de Cristo seja o nosso Espírito também, que possamos caminhar com Cristo onde as pessoas estão, alimentar as pessoas que estão necessitadas junto com Cristo e ser a mão de Cristo para as pessoas que necessitam. Eu termino aqui essa minha participação e daqui a pouco volto com a oração final. Agora você vai para Campo Mourão com o Ricardo, Alexandre e o Lúcio, para que possamos nos deleitar mais um pouquinho com o livro de Hebreus. Valeu, Marcos, obrigado pela sua oração, obrigado pelas suas palavras, né, pelo seu carinho com esse ministério de estar sempre participando na linha do rodapé, né, último na linha do rodapé dessa série de Hebreus, né, espero aí que você continue conosco no próximo trimestre, onde veremos Gênesis. Bom, pessoal, agora nós teremos então na ponta da linha com o Ricardo, sábado, domingo e segunda, entre linhas, continuando essa última ponte literária de Hebreus, e também o Alexandre, que vai trazer na ponta da linha de terça, quarta e quinta-feira. Então, Ricardo, começa agora, é com você. Olá, pessoal, lição 13, 13º sábado, permaneça o amor fraternal. No vídeo passado eu falei do livro, meu livro, foi entre linha, ele já está à disposição e-book, a versão e-book na Amazon. Eu vou estar sempre, todos os slides, às vezes eu vou estar comentando sobre ele. Logo, logo vai estar à disposição a versão física no Clube dos Autores e também na Amazon. Na Amazon vai estar em português, vai estar em inglês e logo, logo nós vamos deixar o link em todos os vídeos. Vai ter o link, quem quiser comprar entra lá. Mas estou falando deste livro, que é uma obra de ficção, uma grande Haggadah, como eu falei na semana passada, mas agora nós vamos entrar no próximo trimestre na lição de Gênesis. E eu vou aproveitar a lição de Gênesis e preparar um outro livro que, acredito eu, que ao final do trimestre também vai estar sendo lançado, só que agora um livro de não ficção, um livro sobre Gênesis, sobre Bereshit, um livro técnico que vai ficar à disposição também de todos vocês, um livro onde vou abordar palavra por palavra do texto de Gênesis, do texto da Torá, e espero
que todos vocês aproveitem bem. Então vamos lá, vamos para a lição dessa semana. Eu preparei uns slides aqui para vocês. E toda semana que tiver compra lá cadastrado lá no meu perfil de autores, vai ter slide na semana seguinte. Essa, como teve um, isso aí, colabore, o Lúcio está falando assim, colabore para ter slide, é isso mesmo. Vamos lá, lição de sábado. Permaneçam no amor fraternal. O verso para memorizar é Hebreus 13:1. Não sei se vocês perceberam, o livro de Hebreus tinha 13 capítulos. Não vou negar, gente, foi uma grande frustração minha que o autor da lição não seguiu capítulo por capítulo. Eu acho que seria mais producente. Lição 1, capítulo 1, lição 2, capítulo 2, lição 3, capítulo 3. Ele deu uma mesclada ali no meio, que deu uma confundida ali, mas não tem problema, foi muito satisfatório de qualquer maneira. Então vamos ler o verso. Permaneça a caridade, ou permaneça no amor fraternal. Primeiramente, expressões hebraicas para caridade. Primeira expressão hebraica que eu quero destacar para vocês: Hesed. Hesed é misericórdia. Hesed é uma expressão que ela se escreve com um Het, um Samer e um Dalet. O Het seria um muro protetor, o Samer um cajado de apoio e o Dalet um homem pobre, ou um homem ao lado. Então seria mais ou menos assim, uma barreira protetora ou um cajado de apoio para o necessitado. Isso seria Hesed, misericórdia. Outra expressão, gente, é Ahavá. Essa expressão se escreve com um Aleph, se escreve com um Rei, se escreve com um Bet e se escreve com um Rei. Seria o que? Aleph, poder da contemplação, que no caso seria o rei, que é a contemplação. Aleph, poder, é a cabeça de um boi na pictografia, seria um símbolo de poder. Rei é a contemplação, é como se fosse um homem admirando, levantando as mãos para o céu. Bet seria uma casa e depois contemplação. Bet é uma letra de inclusão, então seria o poder da contemplação e a morada da contemplação, a casa da contemplação, morada da contemplação. Ou seja, isso é o amor. O amor é o poder da contemplação, é a morada da contemplação, é da admiração, do olhar, do contemplar, do admirar. Então vamos lá, gente. Eu trouxe alguns comentários aqui para vocês do verso. Primeiramente, permaneça a caridade ou o amor fraternal. Esse é o cerne da lição dessa semana. E depois questões que derivam desse amor fraternal, que seria a hospitalidade, que seria o amor conjugal, que seria não amar o dinheiro, né, que é um empecilho para a caridade, para a Hesed. Então vamos primeiramente para o comentário de Albert Barnes. Ele traz um comentário interessante. O apóstolo não teve ocasião para repreendê-los. Repreendê-los quem? Repreendê-los os hebreus. Ele não teve ocasião para repreendê-los pela falta de Hesed, pela falta de caridade, como ele tinha em relação a alguns a quem escreveu. Como, por exemplo, ele escreve a carta aos Gálatas. É uma carta que ele teve oportunidade para repreendê-los pelo que estava acontecendo. Cartas aos Tessalonicenses, é uma outra carta que ele teve a oportunidade de repreender por algo que estava sendo feito. Mas ele visa apenas impressionar neles a importância dessa virtude e adverti-los contra o perigo de permitir que ela sempre para ser interrompida. Vamos lá. O comentário de Bullinger
é mais uma questão epistemológica. A expressão, gente, amor fraternal, aqui ela viria do grego Filadélfia. Vamos para o comentário de Calvino. Calvino também traz uma contribuição interessante. Provavelmente ele deu este comando de respeitando o amor fraternal porque um ódio secreto decorrente de arrogância dos judeus ameaçava rasgar a igreja. Então Calvino faz uma especulação sobre esse verso, querendo dizer que talvez o apóstolo Paulo tivesse feito esta advertência, que não é propriamente uma advertência por algo feito, mas uma advertência: tome cuidado para não deixar esfriar o amor fraternal. Uma vez que talvez ele sentisse que a rivalidade entre hebreus e os não hebreus e os gentios, uma vez que ele talvez estivesse percebendo que o cristianismo, que era chamado na época de a seita do caminho, estava tendo uma aceitação muito maior por parte dos gentios. Então talvez ele estivesse sentindo isso e estivesse fazendo essa advertência em razão disso. Esta é uma especulação de Calvino. Thomas Coke diz o seguinte: expressa o amor que os homens, o amor fraternal expressa o amor que os homens têm por aqueles que também não são seus irmãos, mesmo aqueles que não são da religião cristã. E ele encerra: e até mesmo por seus inimigos. Então, na ponta da linha, gente, o autor da lição vai destacar muito isso, gente. Ele vai citar o verso áureo, né? Ele fala, Hebreus 13, atrás do último conselho do apóstolo Paulo: seja constante o amor fraternal. E ele fala o seguinte, que há um convite para que esses membros dessa nova igreja, eles não se vejam mais apenas como indivíduos, mas como uma família, sendo salvos nessa família da fé. E não se envergonhem de chamar-vos uns aos outros de irmãos, como fala em Hebreus, Ivrim 2:11. Os crentes devem fazer pelos outros o que Jesus faria por eles. Amém. Acrescento, gente. Os crentes devem fazer pelos outros como se estivessem fazendo para o próprio Yeshua, para o próprio Cristo, para o próprio Messias, para o próprio Mashiach. Ao longo da carta, o amor fraternal envolvia animar-vos uns aos outros, para que ninguém ficasse afastado da graça. No capítulo 13, o amor fraternal engloba vários aspectos, nós vamos falar de algum deles. A hospitalidade, que vai ser falado na segunda-feira, que vai ser falado no domingo. A questão de visitar e apoiar os encarcerados, aqueles que foram maltratados. Honrar o casamento, que vai ser falado na segunda-feira. Evitar a cobiça. Obedecer aos líderes da congregação, no caso o Alexandre vai falar sobre isso. E orar pelo próprio autor da epístola. Então vamos agora, gente, para o domingo. Domingo, gente, cuidando do povo de Deus. Primeiramente, para a gente ler Hebreus 13, versículos, do versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 a gente já leu, é o verso áureo. Seja constante o amor fraternal. Aí o 2. O 2 vai dizer o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, de demonstrar amor aos estrangeiros, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Ou não se esqueça de estender isso aos estranhos, né, gente? Então, estender essa hospitalidade é algo extremamente complicado nos dias de hoje. Nós devemos fazer isso com astúcia, com certa cuidado, mas naquele tempo também havia os
seus perigos, mas a gente tem um contexto que a gente vai entender com relação a essa hospitalidade que é um pouquinho diferente daquela época, e até mesmo, não só na época, não estou nem só falando do primeiro século, até na época medieval, até na época com relação aos povos bárbaros, os eslavos. Tem algumas coisas que nós vamos trazer alguma luz sobre o contexto da época, e até um contexto distante de nós, né, a época medieval. Vamos lá. Primeira coisa, questão epistemológica, gente. Bullinger fala o seguinte, que essa hospitalidade, ela vem do grego philoxenia. Philoxenia, aqui, hospitalidade, gente, seria aqui essa primeira. Não vos esqueçais da philoxenia, que seria essa questão da hospitalidade. E aqui, ó, porque por ela, alguns sabendo, aí a palavra foi traduzida na língua portuguesa, hospedaram também, mas a palavra é outra. A palavra é xenizo, que seria entreter. Então, no caso, seria mais ou menos assim, porque por ela, alguns não sabendo, entreteram anjos, no sentido de entretenimento. Mas foi traduzida por hospitalidade porque é justamente esse o sentido de hospedar. Hospedar não é apenas arrumar um cantinho. Então nós vemos que neste contexto aqui é muito mais do que isso. É você trazer para dentro de sua casa e entreter e ter um contato. Não é, fica lá no quartinho do fundo, não quero nem contato com você. É um sentido muito mais forte aqui do texto. Então vamos lá. Adam Clarke diz o seguinte, gente. Naqueles tempos antigos, quando mal havia pousadas públicas ou casas de entretenimento, era um escritório de caridade e misericórdia receber, hospedar, divertir os viajantes. E é isso que o apóstolo Paulo fala particularmente. Veja bem, gente, divertir os viajantes. Por isso, aqui a palavra entretido na última parte do versículo. Nós temos mais algumas questões que nos próximos versos nós vamos trazendo aos poucos, para não trazer tudo de uma vez só. Vamos para o próximo versículo. Vamos lá, gente. Hebreus 13 e agora versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. É uma advertência para a empatia, para você ver aquilo como se aquilo fosse em você mesmo. Primeiramente, gente, Bullinger, ele vai dizer o quê? Essa expressão presos, ela vem do grego sum deomai, segundo Bullinger, que significa vinculado, aquele que está preso, vinculado a alguma coisa. Por isso foi traduzido por Pedro. Preso. Albert Barnes, ele fala o seguinte, gente. A palavra usada aqui inclui todos os casos em que laços, correntes foram usadas. Fecha aspas. Talvez haja uma alusão imediata a seus companheiros cristãos que estavam sofrendo prisão por causa da religião, dos quais, sem dúvida, muitos na época estavam. Mas o princípio se aplica a todos os casos daqueles que estão presos ou oprimidos. E o Barnes, ele ainda traz, gente, alguns significados para este lembrai-vos. Lembrar, será que é só ficar pensando? Ele vai trazer alguns significados. Primeiro, sentir profunda compaixão, amor fraternal, empatia por eles. Então veja, lembra que a gente falou que do amor fraternal deriva todas as outras coisas? Aqui nós estamos estudando a primeira coisa, questão da hospitalidade, que nós vimos que abrange muito mais do que arrumar um cantinho na casa. O contexto aqui
É muito mais do que isso, é entreter. Então tem uma questão assim, uma mão na massa, um pessoal, uma relação pessoal. O segundo ponto desse lembrai-vos, gente, é: devemos lembrá-los em nossas orações. Terceiro ponto que o Barnes fala: devemos lembrá-lo na medida do possível com auxílio para o seu alívio. Agora o comentário de Adam Clarke, gente. Ele parece, no caso do apóstolo Paulo, aqui, ele parece se referir aos cristãos que estavam sofrendo prisão pelo testemunho de Jesus. Ele, lembre-se, aí John Wesley traz uma construção: em suas orações e por sua ajuda. Então os dois teólogos, os teólogos, eles colocam os dois lados, gente. Então eu acredito que o mais interessante são os três lados. Sinta empatia, uma coisa mais axiológica, uma coisa mais dos valores, uma coisa mais empírica do sentimento. Mas não é só você lembrar no sentido de sentir. Lembre suas orações e faça efetivamente aquilo que está ao seu alcance. Então vamos lá, vamos continuar. Tem mais alguns slides. Agora nós vamos para Romanos 12, 13, gente. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Uma comunicação dos membros dessa igreja primitiva, uma organização para que possibilitasse eles saberem o que cada um precisava e para que eles pudessem se ajudar mutuamente. Segui a hospitalidade ou hospedagem. Romanos 12, 13. Trouxe três expressões aqui, gente, em hebraico para hospitalidade. Primeira, ha, que seria hospedagem ou hospitalidade. Segunda, então esse é aquele sentido de arrumar um cantinho mesmo, nesse sentido. Eruah, que seria hospitalidade no sentido de abraçar. O agasalho significa agasalho. Aí já começa a envolver uma ação mais interpessoal, algo mais ativo. Eiruah, que seria também hospitalidade no sentido de agasalho. Então vamos lá, continuando, gente. Próximo slide agora, 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja... O bispo aqui, gente, é o ancião. Então, nós temos na igreja primitiva, havia uma organização de emuná, de cargo. Sabe? Cada pessoa é chamada por uma emuná específica. Na igreja de vocês, na nossa, então tem o ancião, tem o diácono, tem os pastores, cada um recebendo os seus chamados. Esse bispo aqui é o ancião. Convém, pois, que o ancião seja irrepreensível, marido de uma única mulher, vigilante, sóbrio ou temperado. Temperado é o equilibrado, pessoa que tem um equilíbrio. Honesto, pode ser traduzido aqui a expressão também por modéstia, honesto ou modesto. E hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos seguir, gente. Então agora, nós ainda estamos no domingo, vamos lá agora para... Próximo é Tito 1:8. Então vamos lá. Porque convém, eu coloquei um versículo anterior, eu coloquei 1:7, para a gente entender que também Tito também está falando sobre o ancião. Então vamos lá. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. O que é o dispenseiro, gente? Dispenseiro é, vamos, bem simples. Dispenseiro é a pessoa que tem a chave da dispensa. Então recebiam as doações. Vamos entender, gente, que nessa época aqui, dízimo é para o templo.
Maaser Rishon, primeiro dízimo, Maaser Sheni, segundo dízimo, o Maaser Ani, terceiro dízimo. Tem uma estrutura, não pense que é 30%, não. Tem uma estruturação aí que não é o tema. Agora nós não vamos nos aprofundar. Mas o que vinha para essa igreja primitiva eram doações, e muitas vezes ela era superior a 1%, muitas vezes ela envolvia 100%. Significa que eles doavam 100% e iam viver na miséria? Não. Eles doavam tudo que tinham para a igreja e a igreja iria mantê-los. E para isso precisava de uma estrutura, de um organizador, precisava de alguém para organizar a dispensa. Lembra? Comunicai-vos uns aos outros de sua necessidade. Essa comunicação envolvia o dispenseiro, o ancião dispenseiro, chave da dispensa. Estou precisando de 1 quilo de arroz. Ia lá, abria a dispensa, pegava 1 quilo de arroz, toma 1 quilo de arroz. Claro que eu criei aqui um anacronismo só para vocês entenderem. Era um pouco diferente, né? Porque não era assim, preciso de 1 quilo de arroz. Só dei um exemplo para vocês. Eu vou dar um outro exemplo anacrônico também, mas que facilita a compreensão. Eu preciso de uma cesta básica. Aí o dispenseiro ia lá, pegava a cesta básica. Entende? Mas o dispenseiro é isso, é quem tem a chave da dispensa, é quem organiza, quem distribui. Mas veja bem, o ancião, além de ser irrepreensível como dispenseiro, ele também não poderia ser cabeçudo. O que é esse cabeçudo? É o teimoso. Nem enrancudo, rancoroso, nem dado a muito vinho, também não poderia ser dado a vinho, nem espancador. Gente, tudo isso envolve amor fraternal, vocês conseguem perceber isso? Nem cobiçoso de torpe ganância. E agora aqui o verso. Mas dado a hospitalidade. E aqui a gente já sabe que essa hospitalidade não é só arrumar um quartinho. Envolve uma questão interpessoal maior, o entreter. Amigo ou amador, amigo do bem ou aquele que ama o bem, prudente de comportamento honesto, moderado, justo, santo, continente, ou seja, temperante e equilibrado. Agora vamos lá, gente, e vamos para 1 Pedro 4:9, que é o último verso da pergunta aqui. Hospedai-vos uns aos outros, uns para os outros, sem murmuração. Este é o último versículo, e agora eu trouxe um comentário aqui muito interessante do Dr. Robertson, que ele fala o seguinte: falando de pouca relação entre as nações durante a Idade Média do cristianismo, é aquela contextualização que eu falei para vocês, com os eslavos, com a Idade Média. Observa como uma prova disso, abre aspas, que não havia pousadas na época ou casas de entretenimento para a recepção dos viajantes durante essas idades. Entre as pessoas, diz ele, cujas maneiras são simples e que raramente são visitadas por estranhos, a hospitalidade é uma virtude de primeira ordem, mas ela, às vezes, não era apenas uma virtude, era um pouquinho mais. Este dever de hospitalidade era tão necessário no estado da sociedade daquela época, que ocorreu durante a Idade Média, que não foi considerado uma daquelas virtudes que os homens podem praticar ou não praticar. Não era uma virtude de escolha, não era uma opção, eu escolho ser virtuoso e hospedar. Isso. Não. De acordo com o temperamento de suas mentes e a generosidade de seus corações. A hospitalidade, muitas vezes, ela era imposta por estatutos, dogmas e leis. E aqueles que negligenciavam esse dever eram passíveis de punição. E um exemplo disso que ele traz é justamente a sociedade eslava. Bom, gente, vamos agora aqui rapidamente, a gente já falou, eu acredito, tudo, só dar uma repassada aqui na ponta da linha.
A gente já falou, né? Vamos lá, o cristianismo foi um movimento peregrino. Por quê, gente? Nós lembramos lá que primeiramente o povo judeu, inclusive o povo judeu cristão, vamos lembrar que essa igreja primitiva, essa igreja cristã, era composta por judeus e por gentios. Mas os líderes dessa igreja eram judeus. Paulo era judeu, Pedro era judeu, muitos dos apóstolos, praticamente todos os 12 eram judeus, inclusive o 13º que veio no lugar de Judas, seja ele Matias, escolhido pelos homens, seja o apóstolo Paulo, escolhido pelo Senhor no caminho para Damasco, eles eram judeus. Então, esta igreja, ela passou nessa primeira fase também por diáspora. Nós vemos lá no ano 70, quando o templo foi destruído, essa igreja deu uma dispersada pelo mundo. Então, e o histórico dessa igreja antes de Cristo é de dispersões. Então, a hospitalidade fazia parte para recepcionar essas pessoas que se espalhavam pelo mundo. Além disso, gente, nós já falamos das festas. As festas judaicas tinham várias festas de peregrinação. Então, todo ano, aqueles judeus e mesmo aqueles cristãos primitivos que podiam, eles vinham para a festa de Páscoa, a festa de Pessah, eles vinham para as 3 festas de peregrinação que nós já explicamos nos vídeos anteriores. Eles vinham para a festa de Sukkot. E então era normal a hospitalidade, porque não tinham tantas estalagens assim. Era uma festa de peregrinação religiosa. Então o receber também fazia parte desta religiosidade. Então tem todos estes lados. Vamos lá, gente. Paulo não tinha em mente a hospitalidade apenas para os irmãos da fé, mas para todas as pessoas. Se amor fraternal era para irmãos da fé, aquela família em Cristo, tinha toda aquela função religiosa que a gente já falou, mas para qualquer outra pessoa. Inclusive, essa hospitalidade para não cristãos era uma forma de evangelizar, uma forma de testemunhar. Ele lembrou seus leitores ao receberem estranhos que alguns receberam anjos. Então ele está lembrando de quem aqui, gente? Está lembrando de Abraão, está lembrando de Ló, entre outros. O apelo ao amor fraternal para com os encarcerados não seria apenas para os crentes que se lembrassem prisioneiros, como nós falamos, trouxemos aqueles comentários de alguns teólogos aqui. Mas havia o risco da negligência intencional para com os prisioneiros. Aqueles que davam apoio material e emocional aos condenados para a sociedade se identificavam com eles. Então, lembrando também, o apoio não é só lembrando as orações, não, faz parte de um apoio material também. A exortação de Paulo usa imagens de linguagem para encorajar os leitores a respeito dos prisioneiros. O primeiro autor relembrou o apoio que eles deram a seus irmãos encarcerados no passado. Coparticipante, parceiros daqueles que foram insultados, maltratados publicamente. Foi visto isso em Hebreus 10, 33. Em segundo lugar, também o termo maltratado ecoa, e o autor da lição fala que ecoa um exemplo de Moisés, que deixou todas as facilidades do Egito para ser maltratado junto com o povo. E agora nós chegamos, gente, na lição de segunda-feira. Avareza e imoralidade sexual. Aí nós temos algumas passagens. Quais são os 2 males relacionados nessa passagem? O próprio título já responde esta pergunta, né, gente? O título da lição. Mas vamos lá, vamos um a um. Hebreus 13, 4. Venerável é entre todos o matrimônio. Está venerando o casamento. E a cama sem mácula. O que é isso, a cama sem mácula? A gente, no Vaikra, no Levíticos,
tem várias orientações com relação às uniões que são consideradas imundas. E muitas delas dizem respeito até a marido e mulher. Tem especificações de quando marido e mulher não devem macular a sua cama, não devem coabitar, não devem se relacionar. Não vamos falar, mas existem todas essas orientações no Vaikra. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os há de julgá-lo. Vamos lá, na ponta da língua, gente. Primeiramente, o autor, Paulo, advertiu seus leitores contra a imoralidade sexual e a avareza. A administração de Paulo para honrar o casamento sugeria evitar qualquer coisa que pudesse menosprezar, o que incluía abster-se tanto de violação ao julgamento matrimonial quanto ao divórcios injustificados. Então vamos lembrar, vamos falar um pouco disso, divórcios injustificados. É muito comum hoje falar incompatibilidade de gênios e a pessoa se separa. Isso é um divórcio injustificado, tudo bem. Mas existe, gente, o seguinte: Deus fez o casamento, não fez o casamento por divórcio. Nunca, se você acha que não casa, então casou, tem que se manter. Agora, em razão da avareza, em razão da dureza de coração dos homens, se tolera o divórcio em alguns casos, em algumas situações. Ou seja, casamento não é brincadeira, casamento é uma coisa séria. Então, se você sabe onde você está entrando, tem certeza, então tudo bem. Se não, pense bem, reflita bem, mas também não fique aí por aí subindo pelas paredes por medo de que se você casar não vai separar. É preciso ter um amor, é preciso ter temperança, é preciso ter equilíbrio. Ok, gente, então vamos lá. Eu trouxe um comentário aqui. Isso pode ter sido dito contra as opiniões dos essênios. Por quê? Um outro contexto da época. Os essênios, eles, de certa forma, eles menosprezavam o casamento, a questão do casamento. Eles achavam que o casamento podia comprometer a espiritualidade. Esses essênios chamados de terapeutea, que mantinham o casamento em pouca reputação e se abstinham totalmente deles, mesmo como um estado de imperfeição corporativa. Então vamos seguindo lá, gente. A exortação de manter o leito conjugal imaculado refere-se a evitar a profanação do matrimônio por meio de relações sexuais fora dele. Não é apenas isso. Isso, ok. Mas tem muito mais coisas envolvidas e nós temos que fazer uma análise do Levíticos profunda que não cabe aqui, mas as pessoas que já estão mais tempo na igreja sabem do que nós estamos falando. Um exemplo rápido: o homem com corrimento não deve procurar a mulher com corrimento durante a menstruação, o filho não deve ver a nudez da mulher do pai, não deve coabitar com ela, o pai, a mulher do filho, a questão de incesto, e tem vários outros pontos lá no Vaikra que dizem respeito a isso, né? Então vamos lá, seguindo. Imorais refere-se às pessoas que praticam de forma de imoralidades sexuais. Daí vai falar, na ponta da linha vai falar da sociedade greco-romana. Inclusive a sociedade greco-romana tem várias questões com relações, relação, inclusive, a mulher muitas vezes ela era vista apenas para a procriação, e tinham outros pontos que o Alexandre poderia até falar melhor sobre esses pontos. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos ficar mais na ponta da linha mesmo, não vamos tentar enveredar por uma entrelinha aqui não. Vamos continuar, vamos para o próximo slide. Vamos lá, e agora aqui é Lucas 16, 10, do versículo 10 a 18. Primeiro lá. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injusto mamon, não fosse fiéis,
Quem vos confiará as verdadeiras? Aqui falando da segunda parte, gente, a questão de avareza. Já vamos entrar nisso. E se no alheio não fosse fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um ou desprezar o outro. Não poder servir a Deus, não poder servir a Mamon. Mamon é a palavra siríaca que significa riquezas, ganhos, significa interesses, significa tesouros. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas, aos ganhos, aos interesses, ao tesouro. Serve ao capital, ao enriquecimento. Lembrando que na ponta da linha, já adiantou um negócio, gente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós temos aqui uma relação polos opostos. Amor fraternal, de um lado, que envolve tudo isso que a gente está falando, hospitalidade, caridade, um dispenseiro equilibrado, e do outro lado, o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Aí continua, gente. E os fariseus, que eram avarentos, amavam o dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombavam, mofavam dele. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é sublime ou elevado, perante Deus é abominação, se referindo aos fariseus. Lembrando, gente, sempre que a gente vê fariseu, automaticamente nossa mente já vem uma conotação pejorativa. Fariseu, na época, eles eram vistos como a elite da espiritualidade da época. Eles eram o suprassumo da espiritualidade na época. Mas Jesus sabia o coração dos fariseus, o que se passava no coração dos fariseus. Nós não podemos trazer para a nossa época e pensar, sei lá, pensar algum pastor da doutrina da prosperidade, da doutrina de que você tem que comprar a Deus com dízimo, com ofertas mais altas e assim por diante, que enfatizam o ganho para ganhar, ou seja, o dízimo não é devolvido, o dízimo ele é pago e daí Deus te devolve. Não, você não devolve porque ele já te deu. Que essa era o dízimo devolvido, significa isso. Você foi abençoado e você está devolvendo. Você já foi abençoado. Agora eles invertem. Você paga e você vai receber depois a bênção. Não é devolvido, ele é pago. O que é uma aberração. Era mais ou menos os que os fariseus incentivavam na época, os fariseus e os saduceus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado, aí a expressão grega, gente, eagelizetai, que seria evangelizado, é pregado boas novas, o evangelho do reino de Deus. E quem quer que ele faça, emprega força para entrar nele. Esta parte, gente, a lei e os profetas. O que está falando na lei aqui? A lei aqui é a Torá. Em grego seria o Nomos, seriam os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas, Naviim, seriam os demais livros, seriam os livros dos profetas. Duraram até João. Isso aqui nós já explicamos em lições anteriores, gente, que no Velho Testamento nós temos cada personagem, cada história, ela é incompleta. Abraão cumpre parte
é incompleto. Aquele chamado de Abraão não é total, ele é incompleto. O de Isaac também, o de Moisés também. Cada um daquilo tipifica o que Cristo ia vir fazer por inteiro, aperfeiçoando lei e os profetas. Então duraram essas instruções, essas instruções que vinham em tipificações imperfeitas, seja de Arão, seja de Levi, seja de Abraão, seja de Jó, no Messias elas foram evidenciadas, elas continuam sendo instruções, só que no Messias nós vemos aquilo perfeito, aquilo do Velho Testamento se subsume ao Novo. Então nós pegamos Adão, Noé, Abraão, Isaac, todas as instruções que advêm da história deles, juntamos todas elas, todos os elementos e entendemos o ministério de Cristo. Por isso que duraram até João. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Por essa razão que nós já falamos. Qualquer um que deixe sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então veja bem, existe uma relação aqui, um incentivo à estabilidade e a hesed. Toda regra matrimonial, gente, é uma regra que tem uma finalidade, o bem-estar do casal. Agora, nós não podemos relativizar o bem-estar. É melhor os dois estarem felizes separados do que infelizes juntos. Gente, se vocês estão... Primeiro, a questão de felicidade é uma questão muito individual. Quem está infeliz no casamento vai ficar infeliz sozinho também. Porque a felicidade é algo que você conquista essa felicidade, e se você tem algum tipo de dificuldade, ore, peça a Deus. Às vezes é necessário, e às vezes até Deus te dá um toque, gente. Às vezes é necessário procurar um apoio profissional, às vezes, em alguns casos mais extremos, há a necessidade de um remédio, mas para isso existe a necessidade de procurar um profissional da área médica. Às vezes é bom, às vezes um auxílio na igreja, de algum conselheiro, de alguém apto, e não apenas um curioso que quer saber as histórias do casamento alheio. Não, então procure essa felicidade, você, e não atribua essa infelicidade ao outro. Você pode ser feliz, você pode ser feliz com Cristo, você pode estar buscando essa felicidade junto com o seu esposo, e o seu esposo também lá buscando essa felicidade, e os dois tentando ter um casamento harmonioso. O grande problema é, às vezes, nós somos infelizes e nós atribuímos a nossa infelicidade ao outro e não a nós mesmos. Isto é um grande equívoco. Então, esta desculpa de felicidade separada, é melhor os dois, é como se o casamento fosse o responsável pela infelicidade. Óbvio que também existem situações excepcionalíssimas, onde envolve o risco, a vida da pessoa está casada. Agressões físicas que passam do limite, a própria exceção que foi trazida no texto bíblico, né, que a parte inocente no adultério, ela pode também, mas lembrando que isso é algo tolerado, porque a separação nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi a estabilidade e a felicidade conjugal. E agora a gente termina a ponta da linha, vai ter logo a entrelinha e depois vem o Alexandre. Bom, gente, vamos lá. A entrelinha de hoje é no livro O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald. O livro foi escrito em 1925 e o livro ele é uma crítica, ele destaca muito uma era chamada Era do Jazz, uma década, que é a década de 20.
era um período da história norte-americana onde se vivia o sonho americano. A sociedade ela estava no seu ápice, empregos e desenvolvimento econômico acelerado pós Primeira Guerra Mundial. Era uma época de muita euforia e era uma época também de muitos exageros, e se encaixa principalmente com o começo da lição dessa semana, que fala sobre a questão da imoralidade sexual e sobre a questão também da avareza, do amor ao dinheiro, principalmente a questão do amor ao dinheiro. A nossa história, essa história ela começa com o Nick. O Nick, ele era um soldado, estava vindo da Segunda Guerra Mundial, ele serviu e estava procurando se estabelecer em Nova York no mercado de ações, só que ele não era rico. E ele ficava ali numa casinha pequena, em um bairro extremamente rico, cheio de mansões. E ele era primo de uma outra personagem, uma das personagens principais da obra também, que é a Daisy. E a Daisy era casada com o Tom, que era o ex-jogador de futebol americano universitário e que era muito rico. Nesta região tinha uma grande mansão do nosso protagonista, que é o Gatsby. E ele dava muitas festas e a mansão ficava ligada, acesas luzes, por noites regada a bebida. O detalhe é que nesse período, gente, a bebida era proibida, houve um avanço absurdo da criminalidade em razão da proibição da bebida alcoólica na década de 20, mas os milionários eles faziam festas de fato regadas à bebida alcoólica. E muita gente que chegava nessa festa era uma festa aberta e eles não entendiam muito de onde vinha essa fortuna do Gatsby. Por quê? Um outro detalhe aqui da história é que ela destaca aquelas pessoas que eram ricas e milionárias, por um lado, em razão de um sobrenome, em razão de sua família, e aquela pessoa que alcançou o sonho americano de prosperidade. O Gatsby fazia vários negócios, inclusive ele vai ser acusado, depois mais pra frente pelo Tom, vai ser acusado que ele era um gangster e por isso que ele teria enriquecido, mas ele faz muitos negócios, no livro a gente vê isso. No começo da história, tem uma reunião do Nick, que é o narrador da história, então toda a história é sob o ponto de vista, é sob o olhar do Nick. E ele tem um encontro com a sua prima, com a Daisy, com o Tom. Ele vai ter um relacionamento com uma amiga da Daisy, um relacionamento que vai ser passageiro, que vai ser um relacionamento casual, melhor dizendo. Depois ele começa a desenvolver uma amizade pelo Gatsby. Você começa a perceber que essa amizade ela é uma amizade verdadeira. O interessante, alguns pontos são bem interessantes no livro, conforme as tramas elas vão se desenvolvendo, se há uma trama, vamos dizer, se há um diálogo onde há um clima pesado, um clima denso, aí há um reflexo no meio ambiente, por exemplo, estava chovendo, alguma coisa. Se há um diálogo mais leve, então era um dia de sol. Tem alguns simbolismos também muito interessantes, gente, uma placa com 2 olhos, que muito se estuda isso e alguns acreditam que aquele era o olhar das pessoas do passado sob
estas pessoas do presente no caso, no tempo do livro que a história está sendo dita, eles vendo a avareza daquelas pessoas, eles vendo a imoralidade daquelas pessoas, sob o ponto de vista das relações frívolas, das relações superficiais, e a história ela vai se desenvolvendo e nós vamos vendo essas relações. Por exemplo, a Daisy, ela é infeliz no casamento. Você percebe em um dos diálogos a tentativa dela de se convencer desta felicidade. O Tom tem um relacionamento extraconjugal com a esposa de um borracheiro, alguém que tem um estacionamento na cidade, que mexe com carros. E a Daisy, ela sabe disso. E nós vamos descobrindo ao longo da história também que o Gatsby, ele na verdade, ele é conhecido da Daisy de infância, numa época em que ele era pobre e que, em razão dessa diferença social, em razão desse dinheiro, da classe social diferente, eles não puderam viver essa história de amor, e ele guardou isso por toda a sua vida, e ele buscou, e ele enriqueceu. E quando ele enriqueceu, e depois o Nick descobriu que, mesmo que a amizade não fosse verdadeira, tinha um interesse nessa amizade, porque ele era primo da Daisy. Então ele descobre o amor que ele tem pela Daisy, pela esposa do Tom, pela prima do Nick, e que todas aquelas festas eram para chamar, para atrair atenção. Ele nem participava muito das festas, as pessoas bebiam, cometiam exageros e muitas vezes nem conheciam o Gatsby. O Gatsby estava esperando, na verdade, o amor, que não é um amor fraternal, é um amor marital, um amor de homem e mulher. Talvez há ali um amor fraternal nessa história, que também é um outro link, que seria essa relação entre o Gatsby e o Nick. Seria um outro link que nós encontramos nesse livro. E um encontro promovido pelo Nick entre o Gatsby e a Daisy, e eles começam a ter um relacionamento, e se começa a perceber na história que aquilo que ele guardou a vida inteira não era propriamente do outro lado da parte da Daisy da mesma forma. Que ela não foi todos os 5 anos que ela ficou com o Tom, que todos foram perdidos, que ela ficou infeliz. Ele tentou forçar ela a dizer isso, ela disse meio a contragosto. Há alguns eventos, aí o Tom descobre a relação que existe entre o Gatsby e a Daisy e acusa ele de ser um gangster, que ele enriqueceu ilicitamente, e acaba que a Daisy prefere ficar com o Tom. E ela dirigindo um automóvel amarelo, e ela acaba atropelando, sem querer, a amante, a esposa do mecânico, a amante do seu marido. E ela vai embora dirigindo o carro que depois o Tom fala que era o Gatsby que estava dirigindo aquele carro. E fala para o mecânico isso. Ele vendo ali a sua amada morta, e depois o marido desconfia. Então o Tom arma essa arapuca para que o marido de sua amante pense que quem atropelou a esposa foi o Gatsby. E em razão disso, o Gatsby está triste, depressivo, nadando lá na sua piscina, lá na sua mansão, e este marido chega e assassina o Gatsby, mata o Gatsby, e depois tira a sua própria vida. Então as festas, os exageros e a bebedeira, elas acabam. E o livro termina com o Nick
o Nick vendo quem viria no funeral do Gatsby, aquela mansão que ficava cheia nas festas, naqueles momentos de gasto de dinheiro, ostentação ao dinheiro e ostentação a comportamentos inconvenientes e comportamentos, poderíamos até dizer, imorais, cessa, mas no funeral, que seria uma cerimônia solene, uma cerimônia religiosa, na sua morte, as pessoas com a qual ele negociava, ou seja, aquelas pessoas com as quais eles tinham relações ligadas ao dinheiro, não compareceram no seu funeral. Então, os indivíduos, as pessoas, o grupo social do Mamon, como nós falamos na lição, não estavam presentes no último momento do Gatsby. E as pessoas ligadas a atos libidinosos, às relações imorais e exageros de ordem sexual, às vezes, elas também não estavam presentes no último momento do Gatsby. Quem estava presente era apenas o Nick, que era com quem o Gatsby tinha de fato um amor fraternal, era o seu pai, que aparece no final da história, traz um livro que o Gatsby teria escrito em uma fotografia do Gatsby, e uma pessoa que ao longo do livro ele estava em uma das festas e que tem uma cena onde ele estava numa biblioteca. Eram as únicas 3 pessoas que estavam presentes. Daisy não estava, as pessoas que eram chamadas para as festas e os negociantes. Essa é a nossa entrelinha de hoje, e agora é com o Alexandre. E a saudação a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos ao final da nossa lição, 13º sábado. E no 13º sábado estudamos o 13º capítulo do livro de Hebreus. Vocês já acompanharam a lição de sábado, de domingo, de segunda. E agora vamos dar continuidade ao nosso estudo, avançando para a lição de terça, de quarta-feira e de quinta. A lição de terça-feira tem por título Lembrem-se dos seus líderes. E o texto base dela está em Hebreus 13, 7 até 17. Eu gostaria de destacar 2 aspectos desse texto. O primeiro deles é o estabelecimento aqui de um altar sacrificial. Uma mesa sacrificial que é superior, de certa forma, à mesa levítica. O autor de Hebreus, Paulo, vai falar que existe uma mesa com o sacrifício, uma mesa da qual, ou um altar do qual, aqueles que ministram no próprio santuário não podem comer. Então, se você espera que a salvação aconteça por aquilo que você come, é isso que ele está falando para os judeus da época, para os cristãos da época. Saiba que da mesa que nós comemos, aqueles que ministram no santuário não comem. Essa mesa é o próprio corpo de Cristo. É a ceia e é aquilo que ela simboliza, a participação no sacrifício de Cristo. Mas o enfoque central na lição de terça-feira não é esse, a gente vai voltar a falar dela mais para frente. A orientação da lição que é enfocada na terça-feira é a de se lembrar dos nossos líderes. Inicialmente fala, lembre-se dos seus líderes e aqueles líderes que já passaram. Moisés, Abraão, Jesus Cristo sobre todos. Então, lembre-se de que eles dão testemunho, de certa forma. Você tem uma relação de continuidade com eles. E termina o verso, lá pelo verso 17, falando da necessidade de ser submisso aos nossos líderes. E o texto da lição vai falar justamente isso. A necessidade de nós sermos submissos aos líderes da igreja. A gente vive, sem dúvida, um período muito difícil de ser líder. É um período em que todo mundo se julga especialista de tudo. Há um tempo atrás, todo mundo era especialista em Covid, todo mundo virou virologista. Agora que começou a guerra na Ucrânia, todo mundo virou especialista em política internacional e assuntos militares. Esse ano a gente vai ter eleições. Todo mundo vai ser cientista político até o final do ano.
Todo mundo é teólogo, todo mundo é pastor e todo mundo resolve dar palpite na liderança da igreja. Isso é um problema. Liderar a igreja num momento de comunicação tão rápida como é hoje é um período muito difícil, é uma tarefa muito difícil. E a gente deve tentar tornar a vida dos nossos pastores, dos nossos anciãos, dos nossos líderes da igreja, uma vida um pouquinho mais fácil também. Sem criar contendas desnecessárias, sem ser desrespeitoso com as lideranças, sem fazer oposição por oposição. Sem dúvida é necessário seguir a orientação apostólica aqui, de sermos submissos aos nossos líderes. Mas a gente precisa tomar cuidado também com a ideia de submissão. Se a gente parar para pensar, os grandes reformadores não foram submissos aos seus líderes religiosos. Martinho Lutero, João Calvino, não foram submissos aos líderes religiosos da sua época. A gente tem que entender que Paulo aqui não está falando de uma igreja institucionalizada. Essa igreja, ela se institucionalizou ao longo da Idade Média, antes um pouquinho da Idade Média, quando ela se mistura com o Império Romano. E lá nos anos 1400, 1300, quando a gente começa a falar de reforma protestante, essa igreja ela vivia de líderes corruptos e líderes que não tinham ligação direta com os seus membros. Líderes que eram escolhidos por razões politiqueiras, líderes que eram escolhidos em função da influência que eles traziam e ofereciam para a igreja. E a gente teve situações que beiravam o bizarro, como a família Borgia, que foi uma família de papas, que inclusive chegou a passar o papado de pai para filho. Então, a gente precisa entender que aquilo que Paulo está se referindo aqui é a liderança de uma igreja, que é a igreja apostólica, que é a igreja primitiva, e na qual os líderes guardavam, primeiro, uma estrutura fluida, não existia uma hierarquia rígida, não existia uma estrutura rígida, a distância que existia entre o fiel e o líder de igreja era muito menor. E, em segundo lugar, os líderes não eram escolhidos em função da sua influência, do seu pedigree religioso, mas eram escolhidos pela própria comunidade. Um líder escolhido pela comunidade, ele tem muita legitimidade, mas ele tem uma dificuldade também. Ele não pode recorrer o tempo inteiro ao argumento de autoridade. E era assim com os presbíteros, era assim com os diáconos. E se a gente vê a vida que o apóstolo Paulo levou, sendo independente no seu sustento, não dependendo de uma institucionalidade para sustentá-lo, trabalhando, fazendo tendas, a gente percebe que Paulo mantinha uma relação muito próxima com os fiéis. A submissão de que trata o apóstolo Paulo aqui na carta aos Hebreus não é uma submissão burra, não é tampouco uma submissão corrupta a uma estrutura como o papado, como a estrutura da Igreja Católica durante a Idade Média. Mas é uma submissão a um líder que é, antes de tudo, um irmão, um conservo, alguém que vem da mesma comunidade e que integra o mesmo grupo, a mesma família que eu e que você. Podemos avançar agora para a lição de quarta-feira. O título da lição de quarta-feira é Cuidado com doutrinas diferentes e estranhas. Nós começamos ali com Hebreus 13, versículo 9, e vem justamente trazendo esse alerta. Cuidado com doutrinas estranhas. Cuidado com essa ideia de que você é salvo por se alimentar. E aí temos outras passagens, Hebreus 2:9, Hebreus 4:16, Hebreus 6:19 e 20. E em todas essas passagens nós percebemos a centralidade de Cristo na mensagem da carta aos Hebreus. Quer dizer, cuidado com doutrina estranha, cuidado com qualquer doutrina que tire a centralidade de Cristo, do seu sacrifício e do seu ministério sacerdotal em favor de nós e do perdão dos nossos pecados. Podemos pensar as muitas outras centralidades doutrinárias que existem e que podem vir a existir ao longo do tempo. Nós podemos viver um cristianismo com a centralidade do eu, a minha opinião, o eu acho, a minha vontade, tudo centrado no indivíduo. Isso é um problema. A centralidade do cristianismo não está no indivíduo, mas no Cristo.
Nós podemos ter um cristianismo com a centralidade no fenômeno. Você tem cura na sua igreja? Você tem milagre na sua igreja? Você tem prosperidade na sua igreja? Recebeu o dom de línguas na sua igreja? O Espírito desceu na sua igreja? Existe o risco da gente ter uma religiosidade que se baseia em aparência de fenômenos, de eventos fantásticos, carismáticos. E nós podemos correr o risco também de uma religiosidade que é centrada não em Cristo, mas no pecado. Uma religiosidade em que a cada passo centra no pecado e na ideia do pecado e na lista de coisas que nós não devemos fazer. O cristianismo vai além de uma lista de coisas que nós não devemos fazer. O cristianismo é saber que Cristo me salvou para uma vida superior, para uma vida perfeita, santa e irrepreensível, mas Cristo me salvou do pecado. A centralidade do cristianismo repousa em Cristo. E agora chegamos por fim na lição de quinta-feira. Título da lição de quinta-feira: Indo a Cristo fora do acampamento. E agora a gente volta para a passagem de Hebreus 13, 10 a 14. Vai falar justamente daquela mesa superior. E vai falar justamente daquele altar superior. Vai falar daquela passagem da lição de terça que nós não havíamos tratado tanto. As outras passagens da lição de quinta são Marcos 8, 34, Mateus 10, 38, Lucas 14, 27 e Gálatas 2, 20. Todas essas passagens reforçam a necessidade de, primeiro, aceitarmos o sacrifício de Cristo e, segundo, acompanharmos a Cristo no sacrifício. Tome a tua cruz e segue-me, diz o Cristo. A centralidade aqui da lição, da abordagem da lição, primeiro é de entender o que significa Cristo ser levado para fora do acampamento. Tem duas linhas interpretativas, as duas são legais, muito legais e complementares. O autor da lição foi muito feliz nesse comentário. A primeira é de que era levado para fora do arraial, para fora do acampamento, tudo aquilo que era impuro, tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que era profano. E Cristo foi levado para fora para ser condenado e crucificado. Então, Cristo, sendo levado para fora do arraial, simboliza Cristo fazendo-se pecado, Cristo fazendo-se impuro, Cristo tomando sobre si a nossa impureza e o nosso pecado. Uma outra compreensão é aquela que acontece logo depois do episódio do bezerro de ouro, quando o tabernáculo é levado para fora, demonstrando uma contenda que havia entre Deus e o povo. Então, Deus, rejeitado pelo povo, tem o tabernáculo ou a tenda, onde o Espírito de Deus se manifestava na Shekinah, levado para fora. Por fim, nós temos aqui a ideia, nesse texto, de que existe um altar superior. Te acalme, judeu. Vamos lembrar, a carta de Hebreus é escrita para judeus cristãos, judeus cristianizados. Te acalma. Eu sei que você quer participar da mesa, eu sei que você quer participar do rito do santuário, mas espera, lembra. Existe um altar superior, você tem acesso a um altar superior. Você não precisa voltar para as práticas do Levítico para ser salvo. Cristo já morreu de uma vez por todas e Cristo ressuscitou de uma vez por todas. Você pode participar do corpo de Cristo, um altar do qual nem aquele que ministra no santuário tem acesso, porque ainda confia no sangue de cordeiros e bodes. O convite agora é de que eu, de que você, de que o leitor de Hebreus tome também a sua cruz e siga Cristo. Morra o eu para que Cristo viva. E isso passa, sem dúvida, por sofrer vergonha no mundo, por sofrer ignomínia no mundo, por ser rejeitado no mundo. Muitas vezes, para um judeu lá no primeiro século, para quem é endereçado a carta de Hebreus, significava ter as costas viradas para si do povo, as costas viradas para si da nação, o abandono de familiares, a rejeição de amigos. Então, assim como Cristo foi objeto de vergonha e escárnio, tome tua cruz, negue a si mesmo e siga a Cristo, sabendo que o escárnio que você sofre aqui será passageiro, mas a esperança e a promessa de assentar-se numa mesa futura, numa mesa superior, no céu, é a promessa que era oferecida aos hebreus e a promessa que é oferecida a mim e a você. Foi muito bom partilhar esse tempo com vocês, foi muito bom estudarmos e chegarmos aqui até o 13º sábado, 13º semana de estudo, e conto com vocês para a próxima semana, para o próximo trimestre também. Um abraço a todos e tchau, tchau.
Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Aprenderam alguma coisa, pessoal? Não esqueça de deixar aqui embaixo, né, nos comentários, né, a sua impressão, o que tem servido, né, para você e como você tem, né, degustado esse banquete chamado Entre Linhas, beleza? Mas não acabou ainda. Temos agora aqui hashtag Fui Até o Segundo Marcos, onde ele traz agora para nós as perguntas para discussão. Então, Marcos, parceiro, mais uma vez é com você e encerra com uma oração. Muito bem, chegamos ao final, chegamos à parte de sexta-feira e agora eu quero convidar você a meditar comigo nas perguntinhas que ficam lá no final, que nós sempre falamos, que são as perguntinhas que fazem a aplicação prática da teologia da lição. A primeira pergunta diz assim: embora a vida cristã envolva um relacionamento individual com Jesus, né, por que é importante lembrar que Deus nos lidera como grupo? É importante isso, né? Hoje tem surgido aí um movimento que diz que a igreja sou eu, não, a igreja somos nós. A igreja, ninguém pode ser igreja sozinho. A igreja somos nós unidos a Cristo, né? Quais são as nossas responsabilidades para com esse grupo? O que podemos esperar do grupo? E eu até colocaria aqui o que podemos oferecer ao grupo. Né? O que nós podemos oferecer ao grupo. Então, o que eu espero desse grupo? Eu espero apoio, eu espero que as pessoas estejam em oração comigo, eu espero que as pessoas estejam me auxiliando nas minhas fraquezas, e isso também é o que eu preciso oferecer ao grupo. Né? Se eu participo desse grupo, eu penso no que eu preciso desse grupo e ofereço. E tento, com todas as minhas forças, né, oferecer para que esse grupo fique coeso, né? Trabalhar na igreja para que a igreja não seja uma igreja dividida, trabalhar na igreja para que a igreja seja um lugar de harmonia, um lugar acolhedor. Né? Quais são os melhores indicadores de que o amor fraternal é forte na congregação? Uma igreja que trabalha pela salvação de outros é uma igreja que trabalha com amor. Uma igreja que está sempre preocupada com críticas, está sempre preocupada com as disputas internas, está sempre preocupada com patamares de poder, quem vai ficar no patamar tal, é uma igreja que precisa de mais amor, porque o corpo de Cristo ele não pode estar dividido. O pior sentimento e o pior diagnóstico do corpo de Cristo é o corpo dividido. Então nós somos agentes de união, porque a igreja ela funciona na sociedade como um elemento pacificador, como um elemento de união, como um elemento de mediação entre os conflitos. Se nós não conseguimos mediar nem os nossos próprios conflitos, como é que nós vamos operar dessa forma na sociedade? Né? Pergunta número 3, o que é amor fraternal? Quais são as suas características, causas e resultados? Então, o amor fraternal é quando nós estamos unidos como irmãos, né? Quando nós estamos ali para apoiar o irmão. O irmão caiu em pecado, eu não quero expulsá-lo da igreja, não. O que eu quero é fazer com que ele se recupere, com que ele se erga, com que ele esteja mais fortalecido na fé. Quais são as características desse amor? São pessoas apoiando pessoas, são pessoas fazendo por outras pessoas aquilo que elas gostariam que fosse feito. O que eu faço com o irmão que está sendo levado para a comissão, para uma disciplina? Eu faço com ele o que eu gostaria que fosse feito comigo. Essa é a característica, né? Quais são os resultados? Os resultados nós lemos em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz que todos estavam unidos, todos participavam das questões uns dos outros, das necessidades uns dos outros, e o resultado disso era que dia a dia Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Então quem fazia o trabalho missionário da igreja era Deus. Então é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos nos unir como irmãos, resolver as nossas pendengas pessoais na igreja, na nossa comunidade de fé, e aí Deus vai enviar pessoas, porque Deus não vai enviar filhos para um lugar onde há conflito, onde há briga, onde há crítica, né? Então Deus vai enviar os seus filhos para o lugar onde há harmonia, onde há fé. Então que possamos terminar o livro de Hebreus com esse pensamento, com o pensamento de que a nossa igreja depende de nós, depende de mim especialmente, de você especialmente, para ser um lugar onde o amor fraternal influencia outras pessoas
para que outras pessoas também sejam mais amorosas. Quero convidar você a orar comigo para terminarmos essa temporada. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em cada um dos episódios que tivemos aqui. Muito obrigado porque o Senhor não só nos auxiliou, mas o Senhor nos conduziu, nos gravando, Senhor, essas verdades no nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos transforme de maneira prática para que possamos ter amor pelas pessoas que estão ao nosso redor e, através do amor, que possamos cativá-las para conduzi-las ao reino eterno. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor continue conosco na próxima temporada e que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu reino. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais uma temporada. Agora sim, então, pessoal, terminamos aqui o último vídeo dessa série. Acabou-se o livro de Hebreus. Passou rápido, né, pessoal? Parece que era ontem que nós estávamos numa mesa aí comemorando o Natal, Ano Novo e tudo mais, essas férias, esse feriadão de final de ano. Acabou, pessoal, mas não fique triste, espero que você continue conosco. Como eu falei no começo, não se esqueça, vamos iniciar então uma nova série estudando o livro de Gênesis. E claro, o primeiro tema dessa nova série vai ser sobre a criação. Então não se esqueça, como eu falei no começo, vai ser uma série um pouquinho diferente, com uma palavra bem pouquinho diferente, para que a gente possa compartilhar essa série com muitos amigos, com alunos, colegas de trabalho que não conhecem a Bíblia, não conhecem o Gênesis. Então, nos vemos até lá, pessoal. Se cuidem e, se Deus quiser, tchau, tchau.